Olá pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto online na nossa Upgrade, tempo de alinhamento. E eu quero te convidar nessa noite, você que está aí com a sua família, a compartilhar essa live com uma pessoa, com seus parentes que precisam ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela tem o poder para transformar as nossas vidas. Eu quero, enquanto você faz isso, nesse momento, orar com você para que o Senhor possa nos dar direção, para que o Espírito Santo possa nos dar revelação, entendimento da palavra, para que nós possamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite e colocarmos em prática nas nossas vidas. Pai, nós queremos nessa noite te convidar. Santo Espírito do Senhor, venha estar com cada um de nós, Pai, que estamos aqui pela internet, ouvindo a Tua palavra, querendo conhecer mais do Senhor. Nesse tempo, Pai, que nós estamos buscando alinhamento, Pai, nas nossas vidas, com a Tua palavra, com a Tua vontade, nós queremos pedir que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver se há em nós alguma motivação errada, algum caminho mau e nos guiar para o caminho que leva ao Senhor, que leva à Tua presença, que leva ao centro da Tua vontade. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite, como família, Pai, como igreja, como os Teus servos, como os Teus filhos, clamando a Tua presença e a Tua direção sobre as nossas casas, Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre aquilo que nós temos feito nessa terra. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem propósito, Pai, para as nossas vidas, enquanto nós estamos aqui nessa terra. E nós queremos, Pai, alinhar a nossa vontade, a Tua vontade. Nós queremos clamar que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite, para que o Senhor Jesus possa ser o centro das nossas vidas, Pai, e que nós possamos enxergá-lo em todos os nossos caminhos, nos dando a direção, nos levando a viver na Tua presença, nos levando a experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós estamos aqui, Pai, reunidos como Teus servos e Teus filhos nessa noite, porque nós desejamos conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de andar contigo, de caminhar com o Senhor. Por isso nós pedimos, Deus, para que o Senhor envie os seus anjos com as espadas desembainhadas e acampe ao redor de cada lar, de cada família que está aqui conosco, Pai, cultuando ao Senhor nessa noite, livrando de todo o mal, quebrando todos os grilhões, as cadeias, Pai, tudo aquilo que o inferno tenta fazer contra essas vidas, eu quero declarar por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e eu quero clamar, Deus, que a Tua presença, que quebra o jugo, a Tua unção poderosa, possa estar sobre cada um nessa noite, levando-nos, Deus, a viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos na Tua presença, Pai, que o Senhor possa enviar anjos para trabalhar em nosso favor, que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração e que nós possamos, Deus, crescer no conhecimento da Tua vontade, no conhecimento da Tua palavra, crescer em fé para fazer tudo aquilo que o Senhor designou nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que o Teu reino seja implantado na terra, para que a Tua igreja possa avançar, Deus, e nós possamos prevalecer contra toda obra do mal que se levanta contra as nossas vidas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco nesse momento e nós podemos aprender mais de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler um texto um pouquinho comprido, mas é interessante porque a gente precisa entender tudo o que estava acontecendo aqui nesse momento, na vida dessas pessoas. E o que eles precisaram fazer para que eles pudessem enxergar Jesus, ver Jesus, e Jesus se tornar realmente o alvo da vida dessas pessoas. Nós estamos aqui nessa noite porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Nós precisamos alcançar esse alvo, que é ter Jesus no centro da nossa vida, em todos os momentos, todos os dias, daqui até a eternidade. Então, Lucas 24, do versículo 13 ao 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então aqui nós temos uma história que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Ele se encontra com esses discípulos que estavam a caminho de Jerusalém, de Emaús, saíram de Jerusalém e foram para Emaús, e ali eles estavam discutindo sobre tudo o que estava acontecendo nos últimos dias, o que acontecera com Jesus. E Jesus começou ali um bate-papo com eles. Começou a caminhar e a perguntar algumas coisas, questionar algumas coisas. Mas nós vemos que de imediato, esses discípulos, eles não reconheceram o Senhor. Por que eles não reconheceram o Senhor? Primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite: eles não reconheceram o Senhor porque os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Por que os olhos daqueles homens, daqueles discípulos, estavam impedidos de ver Jesus? Porque Jesus ainda não era o centro da vida deles. Pense, nós estamos aqui, nós estamos transmitindo esse culto, e se eu estiver focada, olhando aqui somente para o centro, eu não vou ver quem está do meu redor. Eu vou conseguir ver somente aquilo que está à minha frente. E os olhos desses discípulos não estavam focados no Senhor. Eles estavam talvez focados em muitas coisas, nos acontecimentos, estavam espantados, estavam preocupados, o que realmente poderia acontecer até mesmo com os discípulos de Jesus, com aqueles que estavam na terra, porque eles não estavam compreendendo os acontecimentos dos últimos dias, tudo aquilo que havia acontecido naquela época. E Jesus ao lado deles, andando com eles, mas eles não tinham conhecimento. Eles esperavam que Jesus fosse redimir Israel, mas eles não estavam conseguindo crer em Jesus. Jesus não era o ponto central
da vida deles. Jesus não estava ali como centro, como alvo para eles. E se nós olharmos para as nossas vidas hoje, nós podemos pegar essa história também, podemos colocar ela em aplicação na nossa vida. Nós estamos caminhando por essa terra, nós estamos passando aqui por um tempo, nós temos um destino, nós sabemos que o nosso destino é o céu. Nós estamos aqui caminhando nessa terra, mas muitas vezes as preocupações, a pandemia, as nossas lutas, as nossas dificuldades têm nos tirado do centro da presença de Jesus. Talvez a nossa ansiedade em querer fazer as coisas, em querer ver os resultados, tem nos tirado de perto do Senhor, tem nos afastado da presença dEle. Porque a minha maior missão nessa noite, quando eu comecei a refletir nesse texto, é para que eu e você, nós possamos tirar os nossos olhos das bênçãos que o Senhor pode nos dar e colocar os nossos olhos na pessoa do Senhor Jesus, naquilo que Ele é nas nossas vidas, naquilo que Ele deve ser na nossa vida, o nosso autor e consumador da nossa fé, o centro da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso dono. Nós somos os seus servos, nós pertencemos a um reino que não faz parte dessa terra, é o reino dos céus, e nós estamos aqui representando esse reino, e os nossos olhos precisam estar em Jesus, precisam estar naquilo que Ele é para as nossas vidas, para que nós possamos mostrar para as pessoas quem de fato é Jesus. Nós sabemos que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós sabemos que Ele é poderoso para mudar as nossas vidas, para transformar o nosso casamento, para transformar a educação dos nossos filhos. Nós sabemos de tudo isso. Mas parece que esses discípulos que haviam de fato caminhado com Jesus em carne e osso aqui na terra, eles haviam se esquecido de tudo aquilo que Jesus havia feito quando estavam com eles. E em pouco tempo, porque em questão de 3 dias eles já estavam desanimados. Eu não sei há quanto tempo você está nessa caminhada com o Senhor Jesus, há quanto tempo você caminha em fé com Ele, e qual tem sido o seu maior desafio, qual tem sido o seu maior obstáculo para tirar os seus olhos daquilo que realmente Jesus é na sua vida e colocar nas dificuldades que você tem enfrentado. Muitas vezes essas dificuldades elas vêm com esse propósito, para que nos afastemos da presença do Senhor, para que a gente possa ficar desanimados na nossa caminhada, e muitos até ficam perdidos à beira do caminho, param de caminhar com o Senhor Jesus porque não conseguem ver ao Senhor. Muitos estão interessados em ver apenas aquilo que o Senhor pode fazer, em ver as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Mas, queridos, eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. O que o Senhor tem para nos dar é muito grande. E às vezes o que nós pedimos é só uma gotinha daquilo que Ele pode nos dar. Mas porque nós não valorizamos a presença do Senhor, porque nós não valorizamos estar com Ele, nós perdemos a presença dEle, nós perdemos as bênçãos dEle, porque o Senhor tem abundância para nós. É isso que a palavra diz, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, mas muitas vezes, para que a gente possa receber essa abundância que o Senhor tem para as nossas vidas, é necessário estarmos com Ele no centro da nossa vida, é necessário caminharmos olhando para o Senhor Jesus, não duvidando daquilo que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Às vezes as pessoas, elas participam do culto, elas vêm à igreja, mas os olhos delas não estão em Jesus. Estão naquilo que o Senhor pode dar a elas, estão naquilo que o pregador pode oferecer a elas, mas esse não deve ser o nosso centro, esse não deve ser o alvo da nossa vida. Quando nós estamos aqui e nós estamos cultuando ao Senhor, o nosso alvo é Ele. Nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus, e nós precisamos conhecer o poderoso de Jacó. Nós precisamos conhecer o Deus que está conosco no caminho. Às vezes nós estamos lutando as nossas lutas diárias, e nós até falamos ao Senhor: Deus, cadê o Senhor? Que eu não estou vendo o Senhor na minha caminhada. O Senhor não tem lutado as minhas lutas, o Senhor não está comigo nas minhas batalhas. Não é que Ele não está, o tempo todo Ele está conosco, porque Jesus diz que Ele estaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes os nossos olhos é que estão no alvo errado. Nós tiramos os nossos olhos daquilo que o Senhor é para nós e colocamos os nossos olhos nas dificuldades, nas lutas que nós temos enfrentado ou naquilo que nós estamos esperando receber do Senhor, mas Ele ainda não liberou, porque Ele sabe que muitas vezes, se Ele libera alguma bênção para nós e nós não estivermos preparados para receber isso, podemos sair até da presença dEle. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Nós vemos um pouco, mas o Senhor vê o todo. Nós vemos o hoje, mas o Senhor tem até o final dos tempos. O Senhor sabe de todas as coisas que irá nos acontecer. E eu quero aqui refletir algumas coisas com vocês. Quando Deus fala sobre um personagem bíblico, que mesmo antes de se tornar rei, era um homem segundo o coração dele. Muitas pessoas acham que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele havia se tornado um rei e havia feito tudo aquilo que o Senhor desejava, mas não é verdade. Deus achou Davi um homem segundo o seu coração, enquanto Davi estava cuidando das malhadas, cuidando das ovelhas, no meio do pasto, enfrentando os ursos, enfrentando os leões. Naquela época, Davi era alguém que não tinha fama alguma, mas ele já era um homem segundo o seu coração. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Às vezes as pessoas falam: mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era rápido em se arrepender. De verdade, ele era mesmo, ele reconheceu o pecado e ele se arrependeu diante de Deus. Isso é muito bom e isso também vale muito para as nossas vidas. Muitas pessoas falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um adorador. Também é uma verdade, porque Davi era um adorador também. Mas Davi adorava o Senhor porque ele queria a Deus mais do que tudo. O desejo de Davi era ter Deus em sua vida. O desejo de Davi era agradar a Deus em todos os seus caminhos. Em 1 Samuel 13:14 diz assim: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui Deus está rejeitando Saul. Deus está tirando Saul do trono e está falando: eu vou colocar Davi, um homem segundo o meu coração. Um homem que tem prazer em me agradar. Um homem que tem como alvo da sua vida os olhos fitos em mim. Ele deseja a minha presença. Ele deseja caminhar comigo. Ele deseja em todo o tempo estar ao meu lado. E em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4... diz assim: no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me, olha Davi falando dele mesmo, dentre toda a minha família, para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo o Israel. Claro que quando nós estudamos a família de Davi, nós sabemos que os irmãos de Davi, o pai de Davi, eles mesmos rejeitavam a Davi, achavam que Davi não servia para ser um rei, não servia para estar na liderança. Eles colocaram Davi de lado, tanto que quando o profeta chegou na casa de Jessé, procurando aquele que seria ungido como rei, os irmãos não falam nada de Davi, muito menos o seu pai. Aí quando ele olha para todos aqueles moços que tinham as suas qualidades exaltadas pelo pai, ele fala: mas não está faltando ninguém? Não está faltando nenhum dos seus filhos? E aí que eles se lembram de Davi, aquele que estava lá no campo, aquele que estava de trás da malhada, aquele que estava abandonado talvez pela sua família, aquele que a sua família não colocava crédito neles, não investia em Davi, não viam em Davi essa capacidade. Mas Deus viu Davi. Deus viu Davi. Deus viu o coração de Davi. Deus viu aquilo que estava queimando no coração de Davi. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus vê você.
Deus vê o seu coração, Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe qual é a motivação de nós estarmos aqui, de nós buscarmos ao Senhor, de nós estarmos querendo a presença dEle. A maior preocupação de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, era ter um lugar para estar na presença de Deus. Quando nós vamos ver todo o contexto de Davi, quando Davi havia sido ameaçado por Saul de morte, então ele teve que se esconder, ele foi para a caverna de Adulão, ele não tinha nem onde dormir direito, não tinha uma casa para ele morar, mas a preocupação dele não estava na casa dele, não estava nas coisas dele, estavam em Jesus, em Deus, na presença de Deus, na arca, que naquela época a arca da aliança representava a presença de Deus. E ele queria o trono porque ele queria pegar aquela arca, ele queria colocar aquela arca, ele queria colocar a presença de Deus em um lugar de destaque. Por 13 anos, Davi, ele teve que fugir de Saul. E nós sabemos que nesse contexto de fugir de Saul, os endividados, os depressivos, as pessoas problemáticas foram se ajuntar a Davi, e Davi levantou desses homens os seus valentes. Mas quando ele se tornou rei, a primeira coisa que Davi fez foi buscar a arca que estava lá na casa de Abimeleque. Ele quis buscar aquela arca, ele quis encontrar aquela arca e trazer de novo aquela arca para a presença do povo, para que o Senhor pudesse estar representado ali no meio do seu povo. No Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Todos buscavam um lugar para si, menos Davi. Davi buscava um lugar para o Senhor. Davi buscava estar na presença do Senhor. Davi desejava estar na presença do Senhor. Saul, por 20 anos, havia deixado a arca esquecida, não se importava com a presença de Deus, não buscou a arca e nem fez um lugar para essa arca estar na presença do Senhor. Mas Davi, assim que ele teve oportunidade, ele queria agradar ao Senhor de tal forma que o seu objetivo era trazer de volta a presença do Senhor no meio do povo de Israel. É muito bom quando nós queremos e desejamos a presença do Senhor mais do que tudo nas nossas vidas. Mais do que tudo nós precisamos falar: Deus, eu preciso da tua presença na minha casa. Eu preciso da tua presença no meu casamento. Eu preciso da tua presença até mesmo sobre as minhas emoções. Porque as nossas emoções, elas nos enganam muitas vezes. Mas quando o Espírito Santo está sobre as nossas vidas, quando o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, as nossas emoções são transformadas. Nós paramos de focar naquilo que é passageiro e começamos a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nós precisamos olhar e falar: Deus, eu desejo, Senhor, como o alvo principal da minha vida. A sua presença é aquilo que eu preciso de mais importante na minha vida. Segundo ponto, por que aqueles discípulos, eles não reconheceram a Jesus de imediato? Porque para que nós possamos reconhecer Jesus, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso conhecer a palavra do Senhor. Jesus poderia simplesmente chegar ali e falar: olha, sou eu, olha aqui, eu estou com vocês, agora não mais em carne e osso, agora com o corpo glorificado, mas eu estou com vocês. Mas não, nós vemos que ali Jesus começa desde Moisés a se apresentar a eles, ou seja, desde lá do Antigo Testamento, desde Gênesis, ele vem caminhando na Bíblia e vem mostrando a ele próprio nas Escrituras, na palavra do Senhor.
E é tão interessante que muitas vezes nós ensinamos às crianças que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Nós temos um semestre que nós passamos ensinando isso a elas nos Gideões. E é tão interessante que quando nós começamos a entender que realmente Jesus é o centro de toda a palavra, aí nós colocamos lá em Gênesis que Jesus é a semente da mulher. E aí a gente vem caminhando de Gênesis até chegar em Apocalipse. Isso é tão interessante que os nossos olhos, eles vão sendo abertos. E todas as vendas que estão nos nossos olhos caem por terra. E nós começamos a enxergar o propósito de Deus em Jesus, desde Gênesis até em Apocalipse. Por isso que nós falamos, olha, valorize a sua leitura bíblica, valorize o tempo com Deus. Não é a quantidade que você lê na Bíblia, não é isso que nós estamos ensinando, mas é a profundidade daquilo que você conhece de Jesus na Bíblia, aquilo que você conhece da palavra de Deus para aplicar na sua vida. Se você ler um texto, um versículo por dia e falar, eu vou praticar esse versículo. Por exemplo, nós temos lá Provérbios 31 capítulos. Nós podemos ler um capítulo por dia, que já dá um mês todo, quando tem 30 dias, né? E quando tem 31 ainda sobra um capítulo. E como Provérbios é um livro que fala a respeito de sabedoria, o que nós vamos nos tornar? Nós iremos nos tornar sábios. Nós iremos nos tornar mais sábios. A sabedoria do Senhor vai estar sobre as nossas vidas. Então nós estamos aqui encerrando o mês de abril. Qual é o meu desafio para você em maio? Nós iremos entrar num propósito de orar pelas famílias, de liberar palavras proféticas de fé, de mudança, de transformação sobre as nossas famílias. Mas leia também um capítulo de Provérbio por dia. Comece no dia primeiro a falar, Senhor, eu quero realmente ser uma pessoa mais sábia. Eu quero ser um homem, uma mulher cheio do conhecimento da Tua palavra, cheio da sabedoria da Tua palavra. Porque muitas vezes, eu quero até abrir um parênteses aqui, nós conhecemos a palavra, mas nós não sabemos praticar ou nos falta a sabedoria em praticar a palavra. Por exemplo, eu posso ter conhecimento que tomate é uma fruta. Talvez você não concorde comigo, mas é. Meu conhecimento, e se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tomate é uma fruta. Mas qual é a sabedoria em saber que o tomate é uma fruta? A sabedoria é eu fazer uma salada de frutas e não colocar o tomate. Entenderam a diferença? Eu posso conhecer muitas coisas da palavra de Deus, mas às vezes me falta sabedoria para aplicar na minha vida. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua própria casa. Com as suas próprias mãos, a mulher insensata, ela destrói o seu casamento, destrói a sua família. Mas a mulher sábia edifica na presença do Senhor. A mulher sábia, ela faz a diferença dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então nós precisamos conhecer essa verdade. Nós precisamos estar com o Senhor Jesus em todos os momentos e precisamos ver Jesus nas Escrituras, na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5,16 diz assim, de modo de que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Por que eles estão falando aqui, Paulo está falando assim? Porque eles haviam conhecido Jesus em carne e osso, mas agora Jesus havia sido o quê? Transformado. Estava com o corpo glorificado. Ele já não estava mais naquela mesma forma em carne e osso. Então agora os nossos olhos, a maneira de nós enxergarmos a Jesus é através da palavra de Deus, é através dos nossos olhos espirituais. Eu sei que existem pessoas que têm visões e conseguem ver o mundo espiritual, mas muitos não têm esse dom. Então como que eles podem enxergar Jesus? Conhecendo a palavra. Lendo, mergulhando na palavra, buscando sabedoria na palavra de Deus. É assim que nós podemos conhecer ao Senhor Jesus. Então, como eu disse, lá em Gênesis, eu coloquei alguns exemplos aqui, talvez você não saiba. Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em 1 Crônicas, ele é o Rei de Deus. Em Salmos, ele é o guarda de Israel. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em 2 Coríntios, ele é a graça de Deus. Em 2 Timóteo, o Senhor e justo juiz. Em Hebreus, o autor e consumador da nossa fé.
Em 3 João, o nome que nos garante a vitória. E em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus. Se nós estamos num tempo de alinhamento, nós precisamos valorizar o que está escrito nessa palavra. E nós precisamos viver o que essa palavra tem para as nossas vidas. Seguindo, terceiro ponto, porque eles ainda não estavam vendo a Jesus. Porque nós precisamos ter comunhão com a igreja, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos ter comunhão como família da fé. Quando nós temos comunhão, os nossos olhos se abrem. Enquanto eles estavam caminhando com Jesus, a caminho de Emaús, e Jesus estando ali com eles, foi passando o tempo, talvez 2 horas de caminhada, 11 quilômetros, não sei quanto tempo que eles estavam, 4 horas de caminhada, não sei quanto que eles conseguiam andar ali. Foi ficando tarde, foi caindo a tarde, foi começando a ficar noite. E ali Jesus fez com que fosse mais adiante, mas eles insistiram com Jesus, volta, vamos ficar conosco que já está caindo a noite. Então Jesus ficou ali com eles, e estando ele à mesa com esses discípulos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E foi nesse momento que os olhos desses discípulos foram abertos e eles reconheceram Jesus diante deles. É tão interessante que nós vemos também que Adão e Eva comem de uma comida errada. Eles não tinham autorização de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles vão lá e comem. E os olhos deles também são abertos. No momento que eles fazem o erro, os olhos de Adão e Eva são abertos, mas eles comeram a comida errada. Agora esses discípulos, eles comem da comida certa. Quando eles comem do pão da vida, quando eles olham para Jesus, que Jesus pega o pão, ali representando o seu sacrifício. Quando Jesus dá graças, representando tudo aquilo que ele havia feito na terra, para que realmente o povo fosse remido, para que nós pudéssemos ter uma eternidade ao seu lado. Quando ele dá graças ali por aquele alimento, os olhos deles são abertos, mas agora da forma certa, porque eles conseguem enxergar Jesus, o pão da vida. Eles conseguem enxergar em Jesus o alimento diário que nós precisamos para todos os nossos dias. E é interessante que quando nós falamos do culto de ceia, tem pessoas que não valorizam. Nós não fazemos a ceia todos os cultos, mas nós fazemos a ceia um domingo por mês. E às vezes naquele domingo a pessoa não pode vir porque ela foi viajar ou estava a trabalho. E eu fico observando, são poucos os que vêm à igreja depois e falam, olha, eu fiquei sem participar da ceia e eu gostaria de participar da ceia. Ou vêm aqui ou estão enfermos e pedem para que a gente possa, um pastor possa ir ministrar a ceia nas suas casas. Porque as pessoas talvez perderam essa importância da valorização de estar na mesa com o Senhor Jesus, de comer da comida certa. Muitas vezes estão comendo a comida que o mundo tem dado e não valorizam a comida que o Senhor tem para nós, a comunhão que Ele tem através da ceia. Em 1 Coríntios 10, 13 ao 18 fala, não sobreveio a vocês tentação. Se você for aqui observar essa palavra no original, também pode ser provação, não somente tentação. Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Então aqui está falando que quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos com o Senhor e nós valorizamos a presença dEle até mesmo
quando estamos ceando, nós iremos receber poder do Senhor para enfrentar as nossas lutas, as nossas tentações, as nossas provações. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Nós perdemos a oportunidade de valorizar o Senhor quando nós estamos num culto de ceia. Nós fazemos algo automático ou algo corrido sem dar importância a esse momento que é tão valoroso para nós como igreja, porque além de valoroso, traz poder do Senhor sobre as nossas vidas, porque aqui está falando que o Senhor nos vê como um único corpo, que o Senhor nos vê como o corpo de Cristo. Nós sabemos que Ele é a cabeça. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo e o Senhor valoriza isso. Que eu e você, nós também possamos valorizar a presença do Senhor. E quando nós tivermos a oportunidade de estarmos ceando, nós possamos lembrar disso. Eu valorizo o Senhor, eu valorizo estar na presença dEle, eu valorizo a comunhão do partir do pão, do sacrifício do sangue derramado naquela cruz, em favor da libertação da minha vida, da mudança de destino que o Senhor trouxe para nós através do sacrifício na cruz. E por último, no versículo 42 diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Como está o seu coração? No final aqui, quando eles reconheceram Jesus, o coração deles foram aquecidos. O coração estava aquecido. Eles puderam reconhecer Jesus e eles reconheceram, puxa vida, quando Ele estava falando conosco no meio do caminho, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava, o nosso coração estava quase que saindo pela boca, vamos dizer assim. Você tem valorizado essa presença do Senhor quando lê a palavra? Quando cultua o Senhor? Quando está no louvor, quando está na adoração, os seus olhos realmente estão colocados nele, no Senhor, e o seu coração está aquecido com a presença dele? Sabe, queridos, quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais nós queremos essa presença, mais nós queremos essa chama ardendo no nosso coração. Parece que o nosso espírito fica em ebulição, e é muito triste ver as pessoas às vezes não dando importância, não valorizando a presença do Senhor, fazendo algo para Deus de qualquer maneira. Romanos 12, 11 fala: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam o Senhor. E eu quero fechar essa mensagem nessa noite, sirva ao Senhor com o seu coração em chamas, sirva ao Senhor com o seu coração ardendo por Ele, fervendo em ebulição pela presença dEle. Quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardiam, pegavam fogo, eram incendiados por essa presença. Se o meu coração e o seu coração arder por essa presença, com certeza o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Se o meu coração e o seu coração arder por estarmos na presença do Senhor, é sinal que o Senhor tem sido o centro da nossa vida. É sinal que Ele tem sido revelado sobre as nossas vidas. Nós podemos ver o Senhor no centro das nossas vidas. Muitas coisas no mundo geram muita emoção, mas somente o Espírito Santo pode incendiar o nosso coração. E eu quero fechar essa mensagem nessa noite com isso, com essa reflexão de como está o seu coração, de como está o coração da sua família. Será que as dificuldades desse tempo, será que as preocupações dessa terra têm feito seu coração se esfriar? Você tem estado desanimado na presença do Senhor? Que nessa noite, eu e você, nós possamos voltar os nossos olhos para o alvo que é Cristo. Se os seus olhos não estão fitos no alvo Jesus, peça para o Espírito Santo nessa noite: Senhor, eu quero voltar ao centro da Tua presença, ao centro da Tua vontade.
Eu quero ver o Senhor no caminho da minha vida. Eu quero ver o Senhor em todo tempo ao meu lado, caminhando a minha caminhada, lutando as minhas lutas, sendo adorado, exaltado, com o coração ardendo na sua presença. Que eu e você nessa noite possamos ter os nossos olhos abertos e tudo aquilo que tem nos impedido possa cair por terra em nome de Jesus. Que nós possamos conhecer ao Senhor não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de ter comunhão com Ele. Que nós possamos valorizar a presença do Senhor na ceia, nós possamos valorizar a presença do Senhor na nossa luta diária, no nosso caminhar diário. Que o nosso coração possa estar sempre aquecido, porque com o nosso coração sempre aquecido, os nossos olhos sempre estarão em Jesus. Os nossos olhos sempre estarão no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Nesse momento, quero convidar você que ainda não entregou o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta. Você pode fazer uma transferência bancária ou trazer aqui na igreja, segunda a sexta, das 8h30 às 11h30, ou das 14 às 18. Mas se você prefere fazer um Pix, você pode fazer um Pix também, tá bom? Mas o importante é ter esse coração ardendo pela presença do Senhor. Quando nós temos esse coração ardendo pela presença dEle, não é peso devolver aquilo que pertence a Ele. Não é peso dizimar, primiciar, ofertar. Nós fazemos isso com alegria, porque sabemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. E nós devolvemos aquilo que Ele nos pede, tá bom? Então que essa certeza possa estar no seu coração nessa noite. E que você possa fazer isso com muita alegria, com o coração cheio da presença do Senhor, fervendo na presença dEle. Nós também teremos os nossos cultos no próximo domingo, presencial e online. Agora nós podemos ter 25% da capacidade do prédio. Então você pode vir tranquilamente, tá bom? Que já liberou mais pessoas para estarem aqui, seguindo todos os protocolos de higiene, tá bom? Sanitários que nós falamos. Então tem que vir de luva, tem que usar o álcool gel, de máscara, perdão aí. Tem que vir de máscara, tem que usar o álcool gel, tem que limpar os pés da entrada no tapete sanitizante e tem que ficar o tempo todo mantendo distância, tá bom? Um dos outros, para que o culto seja uma bênção. Então, próximo domingo, tanto às 10 como às 18 horas, nosso culto presencial e online, ok? Se você está aí com a sua família, eu quero convidar você a orar ao Senhor nessa noite. E depois você pode meditar nessa palavra. Você pode ler mais da palavra de Deus e conhecer mais ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos, Pai, que o Senhor é Deus de perto e não de longe. Sabemos que o Senhor se alegra em estar conosco na nossa caminhada, nos nossos desafios. E nós queremos, nessa noite, Pai, abrir o nosso coração para que o Senhor venha nos dar entendimento, Pai, para que os nossos olhos também possam estar no Senhor. Nós queremos prosseguir para o alvo que é Cristo, nós queremos estar com Ele sempre, Pai, no centro das nossas vidas, e nós queremos viver uma vida que agrade ao seu coração e à sua vontade. Que o Senhor, Pai, possa nos livrar de todo mal, de todo vírus, possa nos livrar de toda crise, que nós possamos ter a Tua provisão sobre as nossas casas, mas acima de tudo, que nós possamos ter a Tua presença nos nossos lares. Que cada casa, Pai, seja um farol da Tua presença, que cada casa seja um oásis, Deus, de águas da Tua presença, que flua nas nossas vidas, nas nossas casas, Deus, o manancial da Tua presença. Que nós possamos marcar a nossa geração e que as pessoas possam, Pai, ver em nós representantes do Teu reino nessa terra. Que nós possamos realmente, Pai, sermos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor fez e fará para transformar vidas nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, tchau.